Reaberta a sessão. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 531.1 de 2015, autoria do Governo do Estado. Altera o artigo 8º da Lei 13.334 de 2005, que institui o Fundo Social destinado a financiar programas de apoio à inclusão e promoção social na forma do artigo 204 da Constituição e estabelece outras providências com emenda substitutiva global. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça em discussão. Senhor presidente. Com a palavra para discutir o deputado Fernando Coruja. Eu me inscrevo para discutir esse projeto, mas antes faço a seguinte questão de ordem. Hoje nós temos, por iniciativa louvável de Vossa Excelência, a inclusão na pauta dos projetos com urgência constitucional, com o prazo vencido, que no meu entendimento, com 45 dias, eles devem necessariamente entrar na ordem do dia. E nós temos 3 projetos na ordem do dia. Como, pelo que eu sei, os projetos não foram votados na comissão de mérito, projeto da PPP e do Fundo Garantidor, eu faço a seguinte questão de ordem. O nosso regimento interno prevê que os projetos, a Constituição brasileira, a Constituição estadual e o regimento interno prevê que os projetos com 45 dias, eles sobrestam a pauta. Eles têm que entrar na ordem do dia e sobrestam a votação de todos os outros projetos. Ele não prevê, no caso específico, a existência, como é que vai se comportar em relação à questão do relator, tendo em vista que havia um relator na comissão de mérito que não proferiu o seu voto. Ele veio ao plenário. Como o nosso regimento não prevê isso, eu fui buscar subsídio, primeiro no artigo 376 do nosso regimento, que diz o seguinte: aos casos conexos ou omissos, será utilizado subsidiariamente o regimento interno da Câmara dos Deputados. Ora, o que diz o regimento da Câmara dos Deputados? Matéria com apreciação urgente, que é o caso. Fim do prazo concedido, a proposição será incluída na ordem do dia, para imediata discussão e votação, com parecer ou sem ele. Anunciada a discussão, sem parecer de qualquer comissão, o presidente designará relator, que o dará verbalmente no decorrer da sessão ou na sessão seguinte seu pedido. Então eu faço a questão de ordem solicitando que Vossa Excelência designe para os projetos que não têm relator, de mérito especificamente, porque aqui funciona dessa maneira, designe um relator para que em plenário ou faça verbalmente, ou que, se pedir prazo, ou faça na sessão subsequente. Essa é a minha questão de ordem. Tem um relator. Deputado Fernando Coruja, que pese o nosso regimento ser completamente omisso, porque ele não remete ao acompanhamento da Câmara Federal, mas considerando a experiência de Vossa Excelência, que já atuou na Câmara Federal por muito tempo, e além disso nós vamos talvez tomar outros procedimentos na alteração do nosso regimento, na inversão das próprias comissões, que entendemos válida para deliberar as demais comissões e, por último, a Comissão de Constituição e Justiça. Mas eu vou acatar imparcialmente a vossa sugestão, deputado, no caso específico do projeto 541, que não tem nenhum parecer.
Já no caso do projeto 531, inclusive tem uma emenda substitutiva global, portanto, ao parecer. E também no projeto de lei 574, que institui o Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas, existe um parecer da Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, eu designo o deputado Darcy de Matos como líder do governo para fazer os pareceres na própria sessão de hoje do projeto de lei 541.3/2015, que está ausente de parecer. Senhor presidente. Sim, deputado. Sem querer, o projeto 574, apesar de ter um parecer da Comissão de Justiça, ele não tem um parecer da Comissão de Mérito. Na verdade, o nosso regimento interno, ele não é omisso porque ele remete a decisão ao regimento da Câmara dos Deputados. Diz no artigo 376. Aos casos conexos ou omissos será utilizado subsidiariamente o regimento interno da Câmara dos Deputados. E como no caso, o projeto 574 e o 541, eles são conexos, e não teria sentido eu votar um fundo garantidor de uma parceria que não foi votada ainda, né? Eu solicitaria, se fosse possível, que fosse designado o relator para os dois casos, ou para o dia de hoje, se o deputado assim se posicionar, ou para... Porque eles são conexos, o 541 e o 574. O 574 é apenas o fundo garantidor do 541. Primeiro tem que votar o PP... não vejo prejuízo que o deputado Darcy de Matos relate os dois. Não, está pedindo que tenha um relator. Em plenário dos projetos. Não, tem que ter um relator para eles votar. Tem que ter um relator, não pode ser votar. Deputado Fernando Coruja. Na verdade, o artigo 376 é o que diz a Câmara dos Deputados. Então, na verdade, nós teremos que alterar o nosso regimento. Não, o 376 é do nosso regimento. Não, mas é o que... Ele diz o seguinte, ó. 376 da Casa. 376. Aos casos conexos ou omissos será utilizado subsidiariamente o regimento interno da Câmara dos Deputados, mas o nosso não é omisso. Ele não tem relatório, mas ele não é omisso. No caso do projeto... Conexo e omisso. Senhor presidente, do projeto, deixa eu concluir. O 541 não há relator. Mas eu pergunto também ao deputado Darcy de Matos, Vossa Excelência teria algum problema em fazer o relato também dos dois projetos, na Comissão de Mérito? Então, contempla, deputado Fernando Coruja, aquilo que Vossa Excelência está solicitando, e ainda digo mais, vamos complementar o nosso regimento com as vossas sugestões que resolvem definitivamente o nosso problema. Agora sim, com a palavra, o deputado Diceu Dresch deve se manifestar ou não? Senhor presidente, era sobre o texto já, o mérito do projeto, mas o deputado está dando uma linha de encaminhamento no processo de tramitação. Então eu retiro primeiro resolver isso. Perfeito, obrigado. Deputada Luciana deseja se pronunciar? O deputado Fernando Coruja pretende... Da ordem, senhor presidente. O deputado Fernando Coruja deseja se manifestar na tribuna. Antes, pela ordem, o deputado Darcy de Matos. Sem prejuízo ao deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, me parece que nós, com relação ao projeto que está na tela, projeto 531, tem relatório, então nós podemos perfeitamente votar. Então nós temos que atuar por parte. E no que diz respeito, deputado Coruja, aos demais dois projetos, eu concordo, nós podemos fazer de pronto o relatório, E respondeu o deputado Coruja que não foi relatado nas comissões de mérito nem de fundamento legal, porque o projeto, durante praticamente um ano, ele não tramitou, ele não andou. Então, o parlamento desejava
estar votando aqui os projetos com base na posição da Comissão de Fundamento Legal e de Mérito. Como isso não aconteceu, Vossa Excelência acertadamente fez valer o regimento e, portanto, eu vou fazer aquilo que as comissões não tiveram oportunidade de fazer. Isso tem que ficar claro. Agora sim, com a palavra, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, nós vamos votar a emenda substitutiva global ao projeto de lei 531 de 2015, que é um desses projetos que estava adormecendo em algum recôndito lugar deste parlamento. E este projeto, ele altera a lei que instituiu o Fundo Social. O Fundo Social, ele é uma manobra feita em alguns estados brasileiros para se ter dinheiro em um fundo em que o governo tem mais facilidade para destinar para onde o deseja, e assim fugir das chamadas vinculações. Em Santa Catarina, o governo instituiu o Fundo Social e adotou algumas manobras, algumas das quais ficaram reconhecidas como pedaladas, onde ele utilizou no Fundo Social recursos a mais do que ele poderia. Ele colocou no recurso do Fundo Social recursos do ICMS da Celesc em demasia, a mais do que ele poderia, de forma a poder cobrir com o Fundo Social coisas que ele não poderia cobrir normalmente, porque o ICMS é um imposto que tem vinculação. As principais vinculações que o ICMS, o imposto tem, é a aplicação em saúde, educação, a transferência aos poderes, incluindo o Poder Judiciário, este Poder Legislativo, e recursos destinados à UDESC, e recursos destinados também a Zapais. Esses recursos são destinados a Zapais. Ora, o governo deu uma pedalada. Está no Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Contas tirou da votação essa semana em plenário lá. Eu acho que ele está esperando mais alguma votação por aqui para dizer que está tudo consolidado. Porque o que tem nesse projeto aqui? Esse projeto, ele diz o seguinte: de hoje em diante nós não vamos mais tirar o dinheiro. Aquilo que nós estávamos tirando do regulamento, nós vamos mais tirar dinheiro. De hoje em diante eu quero que vocês convalidem o que nós já fizemos. Se aquilo que nós temos errado fica convalidado. Como se fosse simples assim. A Assembleia convalida uma coisa que não pode convalidar. Não se convalida o inconvalidável. Não se convalida o inconstitucionável. Porque é inconstitucional, não se convalida o ilegal. Não é possível convalidar. Mas aqui se trata especificamente de uma questão, é convalidar aquilo que foi retirado da APAI, e houve um certo acordo com os poderes para devolver o dinheiro. Menos para o Legislativo, mas para o Tribunal de Justiça e tal, Ministério Público, houve um acordo para devolver. E aqui, de certa forma, está se fazendo esse acordo, através de uma emenda do Parlamento, para devolver o dinheiro da APAI. Então, quer se convalidar aquilo que foi feito, quer dizer que não vai mais tirar aquilo que não pode tirar, que não podia tirar, e vai se devolver o dinheiro da APAI. Aquilo que foi retirado de forma inadequada. Não sei a conta. Está dizendo que vai devolver uma parte aí. Pelo menos é. Bom, aqui, ao se fazer uma emenda substitutiva, na verdade se englobou todas as questões. Está no mesmo dispositivo a alteração anterior, está no mesmo dispositivo a devolução e está no mesmo dispositivo a convalidação anterior. Eu não quero votar contra a convalidação.
Eu não quero votar contra a consolidação. Mas aqui foi misturado. O projeto do governo, ele era dividido em incisos. Aqui foi misturado. Foi misturado as três. Então, criou uma situação, e, senhor presidente, como cada um tem 10 minutos, eu peço mais uns 2 minutos para mim concluir meu raciocínio. Como aqui foi misturado, e aqui na Assembleia há um problema. Eu peço, senhor presidente, como aqui na Assembleia o destaque pelo regimento interno da Assembleia não pode ser feito sob expressão, na Câmara dos Deputados, no Senado, pode ser feito sob expressão. Eu posso destacar e tirar apenas um pedaço do texto, desde que eu não inverta o sentido. Mas aqui é o entendimento que o regimento que não pode destacar. Eu só posso votar contra tudo ou contra tudo. Há uma situação de dificuldade aqui, porque no mesmo texto está o bem e está o mal. No mesmo texto está o certo, quer dizer que não pode retirar, e está o errado, quer dizer que está validando as questões anteriores. É importante que essas emendas, quando sejam feitas, permitam que se vote adequadamente para não criar essa situação, tendo em vista que aqui no Parlamento não pode se destacar pedaços do texto. Obrigado, deputado. Agora, com a palavra, o deputado Dirceu Dresch. Presidente, senhores deputados, deputadas, a todos que nos acompanham, nós estamos frente a uma situação aqui que já ocorreu aqui há um tempo atrás, com uma grande manobra agora a questão da Celesc, que com certeza foi muito mais grave que essa aqui, que tem uma legislação a cumprir e o governo do Estado usa manobras para não passar o recurso, busca subterfúgios e na regra financeira e tributária não tem como fazer isso. E aí parece que essa casa é usada como cartório para homologar e nós, de novo, estamos frente, como foi o caso dos recursos de ICMS para a Celesc e para o Fundo Social, de novo, frente a uma situação de convalidar uma situação criada, de uma manobra financeira criada pelo governo do Estado, especialmente aqui pela Secretaria da Fazenda. E a dívida com a APAI, com as APAIs, de mais de 100 milhões. Nós vamos simplesmente convalidar essa situação. Deputado Coruja, ao menos eu não identifiquei no projeto de lugar nenhum que o Estado assume compromisso de devolver em algum momento esse recurso. Nós estamos aqui simplesmente convalidando uma situação criada sem uma perspectiva futura. Então isso vem ocorrendo nesta casa e é muito grave de nós termos que aqui corrigir, ou ao menos se propõe, que a Assembleia Legislativa passe aqui uma régua em cima da situação criada. Não podemos fazer isso, isso é muito grave. Isso já virou costume aqui. Além disso, nós entendemos que o deputado Zenei propõe aqui uma solução, propõe aqui um substitutivo global, e nós, inclusive, fizemos emenda na Comissão de Constituição e Justiça, retirando essa parte da convalidação. Então, na nossa avaliação, a emenda é inconstitucional porque ela deveria vir do Executivo. Ela deveria vir do Executivo. Inclusive, nós estamos vinculando um piso mínimo de repasse de recursos, que é justo, nós entendemos que as APAIs devem ter esses recursos garantidos, mas ele vincula recursos tributários. Então, além disso, e nós estamos aqui na nossa avaliação, correndo um risco inconstitucional, que pode ser tanto vetado pelo Executivo, ou sofrer, inclusive, uma intervenção do próprio Ministério Público, dizendo que a lei é inconstitucional.
Nós podemos estar votando aqui, passando uma imagem e passando uma situação para as APAES que não é dela, que depois esse projeto não vai ser validado. Então, isto nós estamos questionando aqui, senhor presidente, com uma grande preocupação, tanto da questão da validação de um processo ilegal, de uma manobra financeira, de recursos que era para ir e não foi, e além disso, nós temos uma grande preocupação de estar aprovando um projeto aqui inconstitucional, que depois vai ser questionado juridicamente, ou pela Procuradoria do próprio Estado, ou pelo próprio Ministério Público. Então nós queremos resolver sim, estamos favoráveis, sempre lutamos aqui, inclusive a nossa bancada propôs aqui um projeto de aumentar o volume de recursos para as APAES, então nós temos compromisso sim, agora não queremos criar aqui uma falsa imagem e uma ilusão, né? Temos aqui dirigentes das APAES de Santa Catarina, criar uma ilusão e depois não construir concretamente esta alternativa que está colocada aqui no projeto. Obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati. Presidente, deputados e todos que acompanham esta sessão. Bem, nós estamos tratando da alteração do artigo 8º da Lei 13.334, que institui o Fundo Social. Esse projeto de lei deu entrada em 25 de novembro de 2015. Tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e nesta comissão recebeu o parecer favorável do deputado Marcos Vieira. Na medida em que, no dia 15 de dezembro, recebeu o parecer favorável do deputado Marcos Vieira, nós fizemos a solicitação de vista que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. De lá para cá, nós ficamos com esse projeto. E eu quero aqui dizer dessa tramitação, porque às vezes quando o cidadão olha, bom, a deputada está segurando o projeto. E eu faço questão aqui de fazer a devida justificativa para entender por que é que nós seguramos este projeto. Porque esse projeto, ele na verdade legalizava uma prática do governo do Estado de, através da base de cálculo, que excluía os poderes desta base, reduzia o repasse de recursos às APAES. Portanto, não nos interessava aprovar esse projeto, porque ele legalizava uma prática de diminuição de recursos às APAES. Feito isso, começamos a fazer uma série de conversas, de diálogos com o presidente da Federação, o Júlio, que aqui está também acompanhando, várias conversas, e o próprio deputado Zé Ney, que tem uma preocupação muito grande com esse tema, e também com o próprio Celso Calcanhoto, que administra o Fundo Social. E nós, em todas as falas, deixamos muito claros que nós não admitimos que as APAES percam recursos. Então, eu gostaria de deixar bem claro isso. Esse projeto não avançou, porque se ele avançasse, nós teríamos redução de receita das APAES a partir do repasse do Fundo Social. Pois bem, o que é que aconteceu hoje? Nós tivemos a apresentação de uma emenda substitutiva global, de origem do deputado Zé Ney, que nessa emenda, tendo em vista que há uma queda de arrecadação do Fundo Social, estabelece um piso médio, onde as APAES não terão mais o sofrimento de ter queda no seu repasse, estabelecendo um piso de 27 milhões para as APAES. Eu estou explicando, presidente, para que a gente tenha muita consciência do que nós vamos votar. Com isso, eu disse ao presidente da federação,
não se trabalha a ideia do ideal, mas do possível nesse momento, que é os 27 milhões às APAES. Mesmo que tenha queda, o governo terá que alocar recursos para garantir esse valor. Aonde que eu quero chegar com isso, presidente? Nós incorremos em dois problemas aqui nesta emenda, que tem a sua legitimidade, reconhecemos aqui, mas tem um problema, que é o passivo de 110 milhões, que segundo parecer do Tribunal de Contas do Estado, que se posicionou inclusive no projeto original, o Tribunal de Contas não convalida esse passivo, ou seja, o Tribunal de Contas não está dizendo esqueça o que nós devemos e não precisa pagar. Portanto, as APAES estão deixando de receber, se esse projeto for aprovado, deixando de receber o passivo de 110 milhões, que o governo questiona também, mas que eu estou aqui me baseando na posição, na diligência respondida pelo Tribunal de Contas do Estado. Desta forma, nós temos este problema, que é o passivo, que ele não entra mais para as APAES, e um segundo problema que o deputado Dirceu traz aqui, que é com relação à autoria dessa emenda, se cabe a um parlamentar assim fazer ou não. Ou seja, um questionamento do ponto... Mais um minuto, deputada, para concluir. Do ponto de vista da origem da emenda substitutiva global. Desta forma, nós fizemos dois requerimentos de emenda supressiva de nossa autoria, juntamente com a bancada dos deputados do PT, suprimindo o artigo 1º, que, na verdade, trata dos percentuais previstos no parágrafo deste artigo, né, que é com relação à fórmula de cálculo. E o outro requerimento que trata do passivo, ou seja, nós continuamos devendo às APAES. Esse é o entendimento que a bancada tem. O governo precisaria apresentar aqui um cronograma, sei lá quantos meses, de pagamento do passivo, dos 110 milhões, para que esse projeto fique... Deputado, 30 segundos, mas eu não vou poder mais conceder, porque senão o cara do deputado vai se alongando. 30 segundos. Ok. Para que a gente pudesse aprovar esse projeto e não sofrer nenhum questionamento sobre a sua constitucionalidade, nós entendemos que essas duas correções precisam ser feitas. Então, eu quero dizer que as APAES não podem mais continuar aguardando uma decisão do governo, porque todos os dias tem que administrar os educandos e as estruturas físicas. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, eu inicio o meu pronunciamento afirmando, deputada Carminati, que o ótimo é inimigo do bom. Visto que, teoricamente, o governo tem um débito com as APAES, mas eu entendo que o projeto em pauta, senhores deputados e deputadas, com a emenda do deputado Zé Ney, atende às expectativas das APAES de Santa Catarina. Ora, o Tribunal de Contas notificou o governo do Estado, deputado Nilson, para que o governo pudesse regulamentar, ou seja, oficializar, registrar, criar um amparo legal através de uma lei, de uma prática que vinha fazendo já há alguns anos, no que diz respeito ao repasse para as APAES. Ou seja, o governo vinha repassando para as APAES
deputada Caminati, um valor incidindo em cima do montante após retirado 25% dos poderes. E aí que reside a dúvida desse débito ou não. Então o governo está atendendo a recomendação do Tribunal de Contas, deputado Aldo. Ponto. E o deputado Zé Ney, como sempre defendeu as APAES, segue o caminho do ex-presidente e conselheiro Júlio Garcia, que foi o autor da lei, e aqui está o júri da Federação das APAES, a quem todos nós prestamos a nossa homenagem pelos relevantes serviços prestados a Santa Catarina, às crianças especiais. O deputado Zé Ney, preocupado com a queda anual dos valores repassados para as APAES, que chegou na casa dos 30 milhões, 25, 20 milhões, fez um substitutivo, garantindo, deputado João Amin, que o repasse não poderá ser menor do que a média dos anos de 2014, 2015 e 2016. E a emenda do deputado Zé Ney também convalida, mantém aquilo que o governo mandou para cá, convalidando a prática do governo e atendendo o Tribunal de Contas. Ponto. A minha posição, pessoal e como líder do governo, eu tenho dúvidas, como tem a deputada Caminati e tantos outros, da fundamentação legal dessa emenda. Mas, na dúvida, eu voto pelas APAES de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Líder, me concede uma parte? Pois não. Não, Vossa Excelência repete aqui no plenário o depoimento que deu hoje na Comissão de Constituição e Justiça, uma comissão de Constituição que durou 30 horas, começou às 9 horas da manhã de terça-feira e terminou entre 14 e 15 horas de quarta-feira. Durou 30 horas aquela comissão, pela importância, em nome aqui do presidente Júlio, da Federação das APAES, da importância que o assunto realmente representa. Se a gente fosse fazer uma consulta individual aqui, não se trata de quem é a favor ou contra a APAE, porque a unanimidade do plenário é a favor da APAE, pela importância que as instituições têm. Porém, as interrogações, e quem acompanhou a Comissão de Constituição e Justiça sabe como eu estou falando, as interrogações que nós tínhamos hoje de manhã continuam. Primeiro porque eu mesmo recebendo o projeto às 2h05 da tarde, só cheguei à folha 42, há uma contradição muito grande da posição do governo, do Tribunal de Contas, e essas dúvidas, mesmo com a boa intenção do deputado Zé Ney, Vossa Excelência, nem Vossa Excelência pode garantir que o governo não vai vetar. Então a gente vai sair daqui hoje sem ter a certeza da definição da atuação das APAES. Mas é obviamente que vamos votar a favor com a esperança, mas infelizmente com um risco de não estar solucionando um problema que pode continuar sendo um problema jurídico. Obviamente que não é a questão de ser a favor ou contra a APAE, mas é uma discussão que infelizmente eu tenho uma breve suspeita, uma pequena suspeita que vai continuar pelo menos uma contradição de informações e de interpretações do 1% que, com o projeto do governo, vai representar um montante líquido do governo do Estado. Mas a gente, obviamente, não é uma questão de ser contra ou a favor. Todos os deputados aqui são a favor das APAES. Porém, a gente pode, e eu falei, não só com o presidente Júlio, mas com todas as representantes ali da APAES, infelizmente a gente pode estar criando uma falsa expectativa de solução desse problema que tem que ser encarado com muita firmeza, porque a situação das APAES diariamente é muito preocupante. Obrigado, líder do governo. Senhor presidente, só duas observações. Primeiro, o deputado João Amin tem razão quando diz que há um risco, que há uma preocupação com a fundamentação legal e se o governo vai acatar, vai sancionar ou se vai vetar. E aí eu tenho divergência com o governo, eu sou líder do governo, mas sou parlamentar, tenho minhas convicções. Mas a vida é feita de riscos.
E vale a pena nós corrermos esse risco, em defesa das APAES de Santa Catarina. Segundo, caso o governo venha vetar, deputado João Amin, nós andamos um caminho longo e promovemos um grande debate e chamamos a atenção do Estado de Santa Catarina e estamos pavimentando a possibilidade do governo, daí sim, mandar um projeto novamente para essa casa para atender o objeto da emenda do deputado Zé Ney e garantir o repasse para as APAES do Estado de Santa Catarina. Deputado Milton. Senhor presidente, nosso líder, deputado Darcy de Matos, senhores deputados, senhoras deputadas, eu acho que hoje nós vivemos aqui um debate bom, né? Quando se criou o Fundo Social, ele tinha uma importância muito grande para Santa Catarina lá em 2005. Até lá, as APAES não tinham receita garantida nenhuma do Estado. Foi em cima do Fundo Social que veio a lei Júlio Garcia, deputado Darcy de Matos, e que garantiu recursos importantes e deu vida, deputado Kennedy Nunes, a nossas APAES de Santa Catarina, deputada Dirce. Então, hoje nós vivemos um momento de crise. Nós sentimos no bolso, cada um de nós cidadãos, a diminuição das receitas. O Estado a mesma coisa. E as APAES começaram a sentir isso porque o Fundo Social vai esvaziando, né? Nesse meio, você tem uma interpretação do governo, de um lado, da forma de cálculo para o repasse, e do Tribunal de Contas. O que o Tribunal de Contas pede? Que a gente valide um modelo, seja esse ou seja aquele. Eu acho que hoje aqui, o seu Júlio está aqui, as pessoas que representam a APAE, ninguém está aqui interessado, deputada Luciane, em cobrar o passado, porque nós não temos nem de onde tirar o dinheiro do passado. Nós vivemos um momento de crise. Se vai tirar esse dinheiro para pagar passado, vai faltar para a saúde, como já falta, e assim por diante. O que está se tentando com essa medida, com essa lei do deputado José Ney, é estabelecer um teto mínimo em função desse decréscimo da receita. E eu tenho certeza absoluta, deputado José Ney, que em que pese todas os questionamentos quanto à legalidade, deputado Coruja, né, que sempre tem a análise constitucional, o governo do Estado, assim como todos nós, tem a vontade de continuar atendendo a APAE. Então, eu acho que a nossa missão, senhor presidente, só para concluir... Me permite, deputado, fazer uma orientação. Nós temos um prazo para cada parlamentar, que é de 5 minutos, aguarda, líder do governo. Vossa Excelência, como líder do governo, evidentemente, que terá um prazo maior. Mas o que eu quero pedir, cada um use o seu tempo, porque se nós fazermos o à parte, nós vamos perder o controle de quanto cada um poderá falar. Então, Vossa Excelência pode concluir sem nenhum prejuízo, e aí eu vejo com o deputado Darcy, se ele quer concluir, para depois dar o tempo para cada deputado. Se ele desejar falar 5 minutos, tudo bem. Se desejar falar 2, também não tem problema. Só para concluir, senhor presidente, encaminhamento de voto, a bancada do PSD encaminha o voto favorável para que a gente aprove isso. E vamos, se houver qualquer inconstitucionalidade, nós vamos debater isso. Eu tenho certeza que o governo vai estar sensível, porque ninguém aqui quer prejudicar as APAES. Então, nós da bancada do PSD estamos encaminhando o voto favorável ao projeto de lei. Vossa Excelência quer concluir, deputado Darcy? Então, com a palavra, o deputado José Ney Ascari. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, gostaria de cumprimentar todas as lideranças do movimento apaiano que estão aqui no plenário. Aliás, estou aqui na casa desde cedo hoje, acompanhando a tramitação desta matéria, sob o comando do presidente Júlio Aguiar. E é preciso aqui nós informarmos que o movimento apaiano aprova esta solução. O governo do Estado, a bem da verdade, senhores deputados, é o principal parceiro de todo o movimento apaiano de Santa Catarina. Nós temos quase 200 APAES no nosso Estado, que atendem 19 mil alunos aproximadamente e fazem um trabalho extraordinário. Por conta do comprometimento
dos voluntários, dos dirigentes, por conta do trabalho abnegado dos profissionais que atuam nas nossas APAES, por conta da participação da sociedade. É sempre importante registrarmos isso, porque a sociedade, quando convocada, participa muito fortemente deste movimento. Mas também tem, precisamos reconhecer isso, a participação fundamental do poder público estadual, sobretudo a partir de dezembro de 2005, quando esta casa aprovou, como já foi aqui contextualizado pelos que me antecederam, um projeto de lei de autoria do ex-deputado Júlio Garcia, que encaminhou para cá, quando do exercício do mandato interino de governador, esta proposta, aprovada por unanimidade neste plenário. Faz 11 anos que essa lei está em vigor. E a realidade das APAES mudou muito a partir desta lei, que destina parte do Fundo Social para o custeio e para os investimentos das nossas APAES. Agora, o que acontece? Com a queda na arrecadação do Fundo Social, via de consequência, também acontece uma redução no repasse dos recursos para as nossas APAES, prejudicando muito as atividades das APAES catarinenses. Vocês terem uma ideia, como já foi dito aqui, mas é importante lembrarmos a todos, em 2015, o governo do Estado repassou, por conta desta lei chamada Júlio Garcia, quase 30 milhões de reais para as APAES catarinenses, um valor significativo. Mas em 2016 esse repasse foi de 23 milhões, pouco mais, uma queda de aproximadamente 6 milhões de reais. E lamentavelmente, por conta da arrecadação do Fundo Social, que reduz agora em 2017 também, o repasse para as APAES deve ficar aí numa previsão muito otimista em 20 milhões de reais, muito otimista. Então, por conta deste cenário, para garantir a estabilidade financeira tão importante para as APAES, é que nós apresentamos esta proposta, este substitutivo, que está sendo trabalhado desde o final do ano passado, em parceria com a Federação das APAES, que mantém integralmente a legislação aprovada aqui nesse Parlamento em dezembro de 2005, acrescenta tão somente um dispositivo que garante um piso mínimo correspondente à média dos melhores anos de repasse do Fundo Social para as APAES, que foram 2015, 2014, 2015 e 2016. E esse valor equivale hoje a aproximadamente 27 milhões. Ou seja, se nós aprovarmos essa proposta e o governo sancionar ela na próxima semana, esse valor já deve ser praticado neste ano de 2017, dando um alento para todas as APAES catarinenses. O nosso propósito ao apresentarmos este substitutivo foi justamente atendermos essa demanda muito justa, por sinal, apresentada pelo movimento apoiano de Santa Catarina. Então, por conta dessas razões todas, claro que tem toda aqui a discussão, precisamos reconhecer isso, de interpretação entre o que faz o Tribunal de Contas do Estado e a interpretação dada pelo governo do Estado em relação aos pagamentos realizados até este momento. Mas o conjunto da obra, no nosso entendimento, e a Federação das APAES está aqui para avalizar isto, é importante, né, para as APAES catarinenses, por isso que eu peço, evidentemente, o apoio a esta proposta. Obrigado, senhor presidente. Deputado Dirceu Dresch, para encaminhar. Sim. Senhor presidente, nós debatemos amplamente, eu usei a tribuna, a deputada Luciane, agora no encaminhamento de voto. Nós não temos nenhuma dúvida, e a nossa bancada, e eu já comentei há pouco, inclusive propôs o aumento de recursos do Fundo Social para as APAES. Então nós queremos sim contribuir, estamos sempre juntos nesta luta. Nós entendemos que esse projeto é extremamente polêmico, principalmente quando ele convalida todo um processo que eu chamei há pouco de manobra financeira, para não dizer outro nome, né, do processo dos últimos anos, de não passar o que está na lei para as APAES. Então, primeiro é isso. O segundo, não traz nenhuma perspectiva de devolver esses recursos para as APAES que elas teriam direito. Então, por isso, senhor presidente, nós não podemos ser contra, porque é uma organização importante, né? Quero cumprimentar aqui o Júlio pela luta do movimento das APAES,
mas também, como a bancada do Partido dos Trabalhadores não pode convalidar essa situação criada, então nós vamos nos abster da votação. Obrigado. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Para encaminhamento de votos, o deputado líder do bloco do Partido Progressista, do PSD e do PR, com a palavra, com a aquiescência, o deputado Patrício Destro. Vossa Excelência, para encaminhamento. Obrigado, presidente Silvio. É uma grande reflexão, acho que é um entendimento, na verdade, essa casa está dando, através do exercício que foi feito nos últimos meses, em parceria com a Federação das APAES de Santa Catarina, com o Poder Executivo, e aqui capitaneada pelo deputado Janei Ascari e os demais deputados das comissões, a construção de uma alternativa. E a gente que vem da Prefeitura, deputado Mauro de Nadal, a gente busca resolver o problema. É claro que tem toda uma nuance para ser discutido. É claro que as APAES merecem muito mais. Mas esse caminho de construir um piso, deputado Dóia, eu sou amigo, parceiro de muitas APAES do sul do estado, e você também, eles não têm condição de planejamento hoje. Não têm condição de saber como é que vão fechar o ano. E se nós aprovarmos hoje essa lei aqui, nós vamos estar dando um norte, uma direção para as APAES. Poder planejar o seu ano. No momento em que o país passa por uma crise econômica, política muito grande, a Assembleia Legislativa constrói uma proposta que é viável, que pensa no futuro. Claro que nós vamos ter que ampliar daqui mais um tempo, mas hoje é uma solução possível, exequível pelo Executivo e que, ser sancionada nos próximos dias, dará uma tranquilidade para que a APAE possa continuar cumprindo a sua missão. Por isso, como líder do bloco, nós pedimos para a aprovação do projeto e para que, com isso, damos uma condição de estabilidade e sustentabilidade para as APAES, votando a favor do substitutivo e do projeto de lei 531. Obrigado, deputado José Nilton Schaeffer. Agora, com a palavra para encaminhamento de voto, o líder da bancada do PSDB, Dóia Guglielmo. Senhor presidente, companheiros deputados, deputadas, da mesma forma, quero parabenizar aqui o encaminhamento do projeto substitutivo global, da emenda substitutivo global do nosso colega Janei Ascari, que muito defende essa entidade no estado de Santa Catarina. Mas também dizer de que a forma como eles vêm trabalhando e sem um orçamento definitivo, para que possa ter a sua projeção durante o ano, quero dizer de que a nossa bancada também é favorável, independente da posição hoje do Tribunal de Contas, mas sim entre o Legislativo e o Executivo de Santa Catarina, a bancada do PSDB também se manifesta a favor da emenda substitutiva. Com a palavra para encaminhamento, o líder da bancada do PMDB, deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, as argumentações todas trazidas aqui pelos líderes dos partidos representam a realidade que vive hoje as APAES, aqui em Santa Catarina. Como frisou o deputado Zé Milton Schaeffer, nós que passamos pelo Executivo, a gente sabe o quanto esses diretores têm se esforçado para conseguir atender com condições dignas os alunos que lá frequentam esses educandários. E, na grande maioria dos casos, se não é a parceria com os municípios, não consegue sequer abrir as portas da escola. Então, este projeto, ele busca, pelo menos dentro deste cenário, dar um pouco de segurança para a APAE em Santa Catarina. Então, a recomendação de voto da bancada do PMDB é votar sim com o substitutivo global. Feito o encaminhamento, em votação a emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Justiça. Quem tiver de acordo permaneça como está, pelo encaminhamento do Partido dos Trabalhadores, que é pela abstenção. Aprovado. Em discussão. Vamos entrar em discussão, mas vamos solicitar ao líder do governo que este projeto, conforme acordado no início pela manifestação do deputado Fernando Coruja, carece da manifestação do relatório verbal do deputado Darcy de Matos, líder do governo. Vossa Excelência.
tem a palavra. Senhor presidente, eu atendo a proposição de Vossa Excelência, fazendo o relatório do projeto de lei 541/2015, que é o projeto que não tem relatório na comissão, não tramitou, após quase um ano de ter chegado nessa casa. Esse projeto institui o marco regulatório dos programas de parcerias públicas e privadas no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Senhor presidente, esse projeto ele está pura e simplesmente adequando a Lei 12.930 de fevereiro de 2004. Nós já temos a Lei das Parcerias em Santa Catarina. Senhores deputados, muitos dos deputados que já estavam em 2004 aqui votaram a Lei das PPPs no âmbito do Estado de Santa Catarina. Nós já temos essa lei não é nova. E essa lei está sendo adequada à Lei Federal 11.079, que foi aprovada em dezembro de 2004. Portanto, esse projeto de lei ele está propondo uma adequação à lei federal. Ora, o projeto de lei está calcado na promulgação da lei das PPPs no Brasil, portanto, não temos dúvidas da sua constitucionalidade, ela é evidente, e ele foi elaborado calcado em parâmetros do Estado. Portanto, senhor presidente, o Executivo tem a prerrogativa única de instituir órgãos ou função de interesse administrativo. O projeto está com base no regimento, o projeto foi respeitado os aspectos das técnicas legislativas e todos os aspectos que a Comissão de Justiça teria que atender não o fez, lamentavelmente. O projeto está respeitando. Portanto, o projeto tem fundamento legal. O meu relatório verbal é pela aprovação do projeto e posteriormente vamos discutir alongadamente o mérito desse projeto. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Darcy. Agora, para dar andamento à ordem cronológica, senhores deputados, nós temos aqui vários requerimentos apresentados pelo deputado Fernando Coruja. Portanto, segundo a orientação da assessoria, vamos debater então o projeto para depois encaminhar os requerimentos do deputado Fernando Coruja. Em discussão agora sim o projeto 541.3/2015, inscrito para falar de imediato o deputado Fernando Coruja, o deputado Milton Ovos na sequência, enquanto que o deputado Fernando Coruja, a deputada Ana Paula deseja fazer algum encaminhamento de voto posterior. Então vamos aguardar o deputado Fernando Coruja, que está acolhendo o seu material para utilizar a tribuna e fazer sua defesa. Senhor presidente, senhores parlamentares, nosso líder do governo, deputado Darcy, fez um relatório aqui resumido e, na verdade, não abordou as questões inerentes ao projeto. O projeto é um projeto que tem
inúmeras alterações e dispõe sobre a instituição do Programa de Parceria Público-Privada em Santa Catarina. E, nesse projeto, há, inclusive, a discussão do modelo de Estado, que cada um compreende de como deve ser o Estado brasileiro. Para se ter uma ideia da discussão, nós temos vários modelos de certa forma, privatizar o setor público. E hoje, no mundo como um todo, a não ser raríssimas exceções, na Albânia, nem em Cuba se pensa mais assim, nem na União Soviética, nem o Valduga, que é do glorioso PCdoB, pensaria em deixar tudo estatal. Evidente que é preciso discutir este processo de privatização de alguns setores. Mas este modelo de parcerias público-privadas, que, de certa forma, a nível nacional tem sido um pouco abandonado, enfraqueceu, ele é um modelo que serve muito para transferir os recursos do governo para a iniciativa privada. Não é nem igual às concessões que se faz. Faz uma concessão no aeroporto, a iniciativa privada coloca dinheiro e o governo arrecada para gastar em saúde e educação. Aqui não, aqui nós estamos tratando de um modelo que nós vamos ver a partir da discussão de alguns artigos que eu destaco, e vou deixar para falar isso no destaque, que é um modelo que, além de avançar demais em determinados setores, permite garantias, no meu entendimento, esdrúxulas para a iniciativa privada e faz com que, ou coloque em risco, o Estado, que daqui a pouco vai ter que desviar recursos de setores essenciais, como saúde e educação, para financiar uma determinada obra, um determinado serviço, um determinado local, que vão ter prioridades, porque vão ter, inclusive, os seus impostos para garantir esta parceria público-privada. Então, é um modelo que precisa ser discutido. Há uma crítica aqui feita, porque permaneceu muito tempo isso em determinadas comissões. Agora, é um projeto complexo. E eu vou, inclusive, sugerir uma modificação no regimento interno para que projetos complexos como esse obedeçam uma tramitação que é comum em outras assembleias e no Congresso Nacional, que tem uma comissão especial para tratar. Porque nem há tempo para várias comissões suportar esse tempo de 45 dias. Às vezes o projeto fica na Comissão de Constituição e Justiça, 60 dias, já esgotou o prazo. Então é preciso ter outro modelo de tramitação. Outro modelo que permita que nós aqui tenhamos a responsabilidade ao votar projetos dessa magnitude. Não estamos tratando aqui de colocar uma... Fica obrigado a colocar um cartaz num posto de saúde, ou fica obrigado a colocar na conta da luz alguma coisa. Nós estamos tratando aqui de um modelo de Estado que, de repente, se aprovado, pode criar uma situação de desvio, de escoamento dos recursos públicos, e o deputado Maurício Kudilac vai ver, por exemplo, aqui fala em parceria público-privada da segurança. Vamos, não só de presídios, da segurança como um todo, da justiça. Então é preciso discutir esses pontos específicos. Eu entendo que esse projeto é inadequado, eu vou votar contra esse projeto, e eu achava que a melhor solução, senhor presidente, seria o governo tirar a urgência para que isso pudesse ser debatido melhor, para que nós, como um todo, pudéssemos fazer um modelo melhor que contemplasse a ideia de um investimento privado maior em setores essenciais. Agora, com a palavra, o deputado Milton Obos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, hoje nós vemos aqui a possibilidade
de recuperarmos um pouquinho o atraso de Santa Catarina. E esse projeto 541, ele prevê a finalidade, é a adequação à lei federal, e são duas coisas que a gente tem que olhar que são muito distintas, senhor presidente. A concessão e as PPPs específicas, deputado Darcy, que são para gerir serviços públicos pagos pelo público. Esse projeto de lei 541, ele permite, por exemplo, que a concessão patrocinada, que é um contrato de concessão de serviços públicos em que o parceiro privado planeja, executa e opera uma atividade em caráter público, precedida ou não de obra pública. Por que isso é importante, deputado Natalino? Eu citei hoje o caso da BR-470, BR-280, tantas BRs, estradas federais, que estão hoje sendo analisadas lá no governo federal, com possibilidade de se colocar ela num processo de concessão, onde a iniciativa privada vai fazer o investimento, vai duplicar, vai fazer a manutenção, por um contrato de lá 30 anos, 25 anos, e a gente tem a possibilidade de sair desse atraso. Não tem dinheiro para fazer as obras. E esse modelo da concessão e das PPPs, ele patinou muito no Brasil justamente por falta das garantias, por falta da segurança jurídica dos investidores virem, deputado Cobalcini, fazer um investimento de bilhões, ter lá um contrato de 30 anos e que ele não sabe se ele vai de fato retirar aquilo que ele investiu. Isso é o mínimo que um país tem que dar. Então hoje aqui nós estamos tratando de um projeto que é importante para o Estado de Santa Catarina, em que pese o tempo de decisão de membros do governo ter pedido para não votar ou votar, eu só queria ressaltar aqui o seguinte, senhor presidente. Se a União resolver tocar para frente a concessão da BR-470, ela pode fazê-la. Se for no modelo simples, sem a participação do Estado, como nós estamos vendo aqui, porque não temos uma lei que permite isso, o pedágio previsto está em R$20. Agora, se nós incluirmos alguns acessos das SC junto com a 470, esse pedágio pode cair muito. Esse é o interesse público. E aqui não vai se vincular receita do Estado, não vai se vincular nada. É um outro tipo de PPP, que é a concessão pura e simples, e que com uma receita prevista baseado no estudo, e a lei prevê também todo o acompanhamento de governo, a forma de instituição. Depois nós vamos discutir a questão do fundo garantidor, que é no caso das PPPs de interesse público. Por que não? Tantos países fazem a gestão dos seus presídios, deputado Nilson, pelo setor privado, e funciona excelentemente bem. Por que uma creche privada hoje custa metade do que uma creche pública para manter? Porque o Estado se mostrou ineficiente em tantas coisas, e onde ele não é mais eficiente, ele tem que ter inteligência de economizar dinheiro, gastando menos, e promover os avanços que a sociedade precisa, deputado Dalmo. Nós precisamos, sim, que as nossas principais artérias do nosso Estado, e aqui eu quero fazer uma ressalva, o nosso governador Raimundo Colombo disse e repete que ele não tinha a menor intenção no seu governo de fazer nenhuma concessão das rodovias catarinenses, das SCs. Mas hoje é uma situação diferente. Se está trabalhando em Brasília a possibilidade de concessão de rodovias federais. E se nós não pudermos debater isso aqui conjuntamente, quem vai pagar é o cidadão catarinense. Então, vamos ter que dar esse instrumento ao governo, e a lei prevê todos os procedimentos para garantir que o Estado não seja lesado, e pedir, encaminhando aqui o voto, senhor presidente, a bancada do PSD vota pela aprovação dessa matéria, e que nós deixássemos a questão do fundo garantidor para discutir, que é o outro projeto, né? E pudéssemos fazer um encaminhamento de voto, então.
Obrigado, deputado Milton Obos. Inscrito para falar, o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu vou iniciar a minha fala usando um trecho da fala do eminente deputado Milton Obos. O Estado não tem dinheiro para investir. Passo a minha fala. O Estado também não está tendo dinheiro para a saúde. O Estado também não está tendo dinheiro para custear a educação. Mas por esse projeto de lei, que aqui está, o Estado vai se sentir na obrigação de ir atrás do dinheiro para fazer o devido aporte em cada uma das PPPs. E como de tudo que se arrecada em Santa Catarina, 110% nós temos de vinculação, não tenho dúvida de que da forma como se encontra o projeto, haveremos de sangrar a saúde, a educação e outros serviços, em especial em favor dos menos abastados. O projeto que transitou dentro do governo não restou consensuado, não restou harmonizado. E se dentro do governo há sérias e importantes divergências, imagine neste plenário. Nós temos um órgão em Santa Catarina que se chama SCPAR, Santa Catarina Participações e Parcerias. E tem uma lei específica que trata das parcerias público e privadas sob o domínio da SCPAR. Por que então, ao longo desses últimos anos, não se procurou dotar a SCPAR de infraestrutura necessária para que ela, enquanto entidade oficial do Estado, que executa as parcerias público-privadas de Santa Catarina, não fosse ela a escolhida para ser dotada de infraestrutura necessária para tal? Está no projeto. A desconformidade do senhor Costa, que é o presidente da SCPAR. Como está no projeto a desconformidade do secretário Chiodini, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável, não concordando com o que está no projeto. Porque além da usurpação de competência daquela secretaria, vincula o FADESC, que são recursos oriundos do PRODEC, que já estão minguados. Está no projeto a discordância da diretoria do Tesouro do Estado, da Secretaria de Estado da Fazenda, quando o Estado vai oferecer a sua própria receita. E não sou eu que estou dizendo. Se vossas excelências me permitirem, o artigo 17 do projeto de lei, o artigo 17 do projeto de lei diz o seguinte: a contraprestação da administração pública estadual nos contratos de parceria público-privado poderá ser feita, tarifa cobrada dos usuários, é lógico, mas também com recursos do Tesouro do Estado
ou de entidade da administração indireta estadual. E quando diz da administração indireta estadual, são ações da Celesc, são ações da Casan, são direitos creditícios, cessão de créditos não tributários, outorga de direitos sobre bens dominicais. É o que diz o projeto. Aliás, no dia 11 de maio, senhora deputada, senhores deputados, senhor presidente, oportunamente, uma matéria publicada na Folha de São Paulo diz, está aqui, não sou eu que estou dizendo, a alteração na concessão de portos deve gerar 23 bilhões de aportes, diz o setor. Aporte significa dinheiro para dentro do caixa do governo federal. Mas embaixo na matéria diz assim, PPPs caíram 35%. Está na Folha de São Paulo. Ora, não tenho dúvida de que a modalidade mais correta para ser implantada em Santa Catarina, como de resto está vingando em quase todo o Brasil, e é dessa forma que o governo federal tem agido, e um desses exemplos é o aeroporto de Florianópolis, que tendo em vista de que o poder público não teve recurso suficiente para fazer a devida modernização do aeroporto, finalmente colocou ele no programa de concessão, não no programa de parceria público-privado com a entrada de dinheiro público. O modelo de concessão pública faz com que São Paulo tenha as melhores rodovias do Brasil e quase todas elas duplicadas. O modelo de concessão, na maioria dos estados, que o governo federal, de há muitos anos, vem aplicando, traz dinheiro para o cofre público, não tira dinheiro para investir. É esse o modelo que temos que ter em Santa Catarina. O próprio deputado Milton Alves falou aqui. Ele não me disse uma obra, um projeto de parceria público-privado. As que ele citou são de concessões. BR-470, BR-280. Nós podemos e devemos sim, em Santa Catarina, incentivar as concessões, trazendo dinheiro para dentro do poder público e não tirando o dinheiro do poder público para investir. E mais, senhores, o Estado tem um organismo preparado para tal. Institui um marco regulatório e vincula esse marco regulatório numa secretaria-meio. O que vai fazer a Secretaria de Infraestrutura daqui para frente? Deputado Maurício. Olhem as competências da Secretaria de Planejamento. Coordenar o processo de planejamento estratégico estadual. Coordenar a elaboração, a colaboração, a avaliação dos planos de longo prazo. Elaborar os anteprojetos de lei e demais atos relacionados com a área de sua competência. Coordenar as ações de organização, reorganização, modernização, descentralização e desconcentração do Estado. Essas são as atribuições da Secretaria de Estado de Planejamento. Ela vai executar obras junto com a iniciativa privada? Eu pergunto aos senhores, os poderes estão sendo dados também à Superintendência de Desenvolvimento da região da Grande Florianópolis.
vai sair daqui o superintendente da região da Grande Florianópolis para fazer concessão, parceria público-privada em Lages, Chapecó, Canoinhas, Araranguá? Se a abrangência de atuação dela está em lei, está na lei 636, que são os 14 municípios da Grande Florianópolis. Já passou os 10 minutos, senhor presidente? Mais um minuto, por favor. Vai extrapolar a sua área territorial, prevista e definida na lei complementar 636. Em São Paulo, senhor presidente, em vários estados eu pesquisei, para cada PPP e para cada concessão é instituído um marco regulatório. Aquilo que for bom para Joinville pode não ser bom para curitibanos. Aquilo que for bom para curitibanos pode não ser bom para Aranguá. Aqui está detalhado, está esmiuçado, com excesso de competência, em detrimento de outros órgãos. Por isso, senhor presidente, o meu voto a este projeto, e aqui quero fazer uma ressalva, de que o PSDB tem votado sistematicamente com o governo, mas entendo que o projeto, da forma como está, não terá o meu voto favorável. O meu voto será contrário a esse projeto de lei. Com a palavra, o eminente deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, senhores deputados, esse assunto é da maior importância para Grande Florianópolis e para Santa Catarina. Eu inicio dizendo que o deputado Marcos Vieira, talvez para quem não estudou o projeto profundamente, tentou induzir o erro. Como é que vamos votar uma lei estadual, senhores deputados? E essa lei estadual vai valer para Grande Florianópolis? Por favor, deputado Marcos Vieira. Estamos falando sério. Estamos votando a lei estadual. Não é uma lei para Grande Florianópolis. O senhor confundiu, deputado Marcos Vieira. O senhor não confundiu porque o senhor é estudioso. O senhor confundiu a lei das PPPs com a SUDERF, com a Superintendência da Região Metropolitana. Por favor, só quero corrigir esse erro. Para nós começarmos a debater esse tema tão importante. Agora eu gostaria de poder falar, o senhor falou com tranquilidade. Só quero corrigir, depois o senhor vai ter tempo para tentar explicar o inexplicável. Senhor presidente, eu quero dizer que esse assunto é da maior importância para Santa Catarina. As PPPs, senhores deputados, é um instrumento que surgiu no Reino Unido há algumas décadas e que veio para o Brasil e, de fato, deputado Marcos Vieira, esse modelo, essa iniciativa do poder público, deputado Valduga, poderia ter sido mais célere no nosso país. Em Santa Catarina nós não temos uma PPP sequer ainda. No Brasil nós temos 174. É bem verdade que em Minas Gerais nós temos PPP, deputado Marcos Vieira, até para serviços administrativos. Quero, senhor presidente, para esclarecer, dizer que a votação desse projeto das PPPs e do Fundo Garantidor tem a ver com o projeto da adequação da Superintendência da Região Metropolitana de Florianópolis, sim. Talvez aí resida a confusão que foi explicitada nessa tribuna. Porque, primeiro, nós temos uma Superintendência da Região Metropolitana de Florianópolis funcionando a todo vapor já há
há alguns anos, cujo superintendente é o ex-prefeito e ex-deputado federal Cássio Taniguchi, um dos maiores planejadores do Brasil. Essa superintendência, deputado Natalino, elaborou o projeto das PPPs e do Fundo Garantidor. E esse projeto, nós estamos adequando esse projeto à lei federal. Deputado Coruja, nós estamos adequando esse projeto ao projeto federal que o senhor, quando deputado federal, votou e aprovou no Congresso Nacional. Projeto que está em pauta, deputado Coruja, é o projeto que vem na esteira daquilo que o senhor talvez tenha esquecido, que o senhor votou no Congresso Nacional, a Lei Federal das Parcerias Públicas Privadas. Ipsilite, estamos tão somente adequando, tomamos cuidado de verificar as datas e o conteúdo. Mais do que isso, quero informar os senhores deputados que a Superintendência da Região Metropolitana de Florianópolis elaborou, talvez os deputados não saibam, deputado João Amil, o senhor que é da Grande Florianópolis, o Plano de Mobilidade Urbana da Grande Florianópolis, o PLAMUS, custou ao deputado Mota 10 milhões de reais, empréstimo do BNDES. É um plano único no Brasil, modelo, e o desejo é exatamente colocar esse plano em prática para salvar a mobilidade urbana da Grande Florianópolis. Fazer a licitação dos 8 municípios para fazer a gestão do transporte coletivo, deputado Marcos. E aí sim o senhor tem razão. Em alguns casos, e nesse caso, do transporte coletivo, a gestão será feita de forma pioneira no Brasil, como se faz na região metropolitana de Madrid, do transporte dos 8 municípios da Grande Florianópolis, deputado João Amim. Os 7 estão com as concessões vencidas. A capital cometeu um pequeno erro e licitou apressadamente. Isso pode ser negociado. E com a implantação desse plano, deputado Marcos Vieira, o senhor que é da capital, nós vamos racionalizar os itinerários. Nós vamos tirar dezenas ou centenas de ônibus de circulação, melhorando a mobilidade. E nós poderemos até reduzir a tarifa do transporte coletivo metropolitano entre os 8 municípios. Isso tem que ser dito. Mais do que isso, com a aprovação da adequação da região metropolitana, das PPPs e do Fundo Garantidor, deputado Dalmo, consta no PLAMUS a implantação do BRT, que é aquilo que o mundo inteiro está fazendo, que é o que há de melhor e mais moderno no transporte coletivo do nosso planeta. E esse BRT vai captar os trabalhadores da Marginal da 101, da Via Expressa, da Beira-Mar, das praias e do anel do Morro da Cruz, que é um compromisso da Prefeitura de Florianópolis. E aí reside uma outra divergência da informação que o deputado Marcos Vieira prestou. O que foi feito nos aeroportos e portos, deputado Marcos Vieira, o senhor sabe bem disso. São concessões de infraestruturas existentes. Quando nós falamos numa PPP, nós estamos falando exatamente o contrário do que o senhor afirmou. O Estado não tem dinheiro. O Estado tem que usar os seus recursos para saúde, segurança e educação, o senhor sabe disso. Agora, para pedagiar uma rodovia estadual, nós precisamos, para que ela tenha viabilidade econômica, sim, nós precisamos fazer investimentos com dinheiro do poder público e, posteriormente, com a PPP, buscar os recursos da iniciativa privada. Não temos recursos para fazer. Diferente um BRT que tem que ser implantado, diferente de um pedágio que tem que ser implantado, de um aeroporto, de um porto que está lá estruturado, basta você abrir uma concessão e teremos uma concorrência de 50, 100, 200 empresas. Aí a informação
clara e correta é exatamente essa. Afinal de contas, senhores deputados, as PPPs nada mais são do que concessões. Concessão administrativa, com dinheiro público e privado, que é o caso, por exemplo, do BRT que vai ser implantado na Grande Florianópolis, que vai salvar a mobilidade urbana na Grande Florianópolis. E as concessões patrocinadas que são bancadas tão somente com dinheiro privado. Nós sabemos que o dinheiro está nas mãos do empresariado catarinense, nacional e mundial. Esse é o grande objetivo da aprovação, da adequação das parcerias públicas privadas. Não estamos criando, deputado Dói, uma lei nova, não, senhor. Essa lei já existe. Os mais antigos debateram, votamos a lei. Estamos tão somente adequando a lei federal que o deputado Coruja teve a oportunidade de aprovar no Congresso Nacional. Quero, portanto, senhor presidente, afirmar que esses dois projetos são projetos importantes para Santa Catarina. E quero discordar da afirmação de que a SEPAR deveria ter tocado as parcerias públicas privadas em Santa Catarina. Não temos nenhuma. Estamos adequando a lei para podermos fazer parceria pública privada, sim, na saúde, quem sabe, na área de administração, mas sobretudo na infraestrutura de Santa Catarina. Quero, para encerrar, senhor presidente, fazer menção ao artigo 17, item 1, que foi falado aqui na tribuna, que fala da tarifa cobrada dos usuários, que será destinado para as parcerias públicas privadas. Óbvio que sim, óbvio que tem legalidade. O pedágio, por exemplo. Presidente. Mais um minuto. Para cada parceria, para cada projeto será criado, se lemos o projeto profundamente, uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, para fazer a gestão daquele pedágio, daquele BRT ou das demais PPPs que haverão de se proliferar no estado de Santa Catarina ao longo dos anos. Quero, portanto, encerrar as minhas palavras fazendo um apelo à base do governo e também à oposição. Vamos tirar o ingrediente político desse debate. Vamos tratar esse debate no campo técnico, da racionalidade e, sobretudo, do desejo e das intenções da nossa população sofrida do estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ercílio Matos. Deputado Jean Kuma, Vossa Excelência deve manifestar ou abdica? Abdicando. Vamos dar sequência agora sim para iniciar a votação. Presidente, eu faço um requerimento para votação nominal no painel. Deputado João Amin, primeiro nós vamos deliberar os requerimentos do deputado Fernando Coruja e depois, quando deliberarmos o projeto, aí sim podemos fazer no painel. Vossa Excelência, deputado Coruja, quer se manifestar a respeito? Primeiro pergunto, Vossa Excelência, se nós podemos deliberar os requerimentos em bloco. Não há concordância? O autor não concordando. Imagina, senhor então, são assuntos diversos, é preciso que sejam explicitados um a um e votados um a um. O requerimento número 1, o deputado, com amparo no regimento interno, requer o destaque de votação em separado do inciso 6º do parágrafo 2º do artigo 5º do projeto de lei 541, incluído na ordem do dia da presente sessão. Vossa Excelência tem a palavra.
Senhor presidente, senhores parlamentares. A votação, da maneira que está colocada no regimento desta Casa, ela acaba fazendo com que se vote primeiro os destaques e depois o projeto. O ideal é que se votasse primeiro o projeto, porque se o projeto for derrubado não tem nenhum destaque, em votação em separado. Mas aqui se fala em votar primeiro os destaques. Eu apresentei uma série de destaques nesses dois projetos, são destaques supressivos. Isto é, para retirar da proposta algumas questões. Retirar da proposta. O deputado, eu até brincava com o deputado Marcos Vieira, disse que ele fez um excelente discurso aqui, está muito preparado sobre o assunto, até brinquei com ele, mas também ficou 18 meses com o projeto, sabe tudo. Mas ele realmente estudou o assunto e fez aqui um belo discurso. Esse primeiro destaque que eu apresento aqui é o seguinte. As parcerias público-privadas colocadas aqui, veja bem, diz no artigo 5º, poderão ser objeto de parceria público-privada. Então, o que pode ser objeto de parceria público-privada? Diz aqui, ó, implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão da infraestrutura pública. Tudo bem. Mas veja o que diz o seguinte, a prestação de serviço público. E quando vai para a prestação, ele discrimina quais são os objetos de serviço público que podem ser. Aí vem uma série de serviços públicos, eu destaquei alguns. Este especificamente é um inciso, você diz assim, ó, então pode ter PPP para qualquer serviço público, e além de listar uns quantos, que diz assim, segurança, justiça, diz aqui, outras áreas públicas de interesse social e econômico. Então, veja bem, nós não estamos tratando aqui parceria público-privada apenas de infraestrutura. Não estamos tratando de parceria público-privada para a BR-470. Aqui, nós estamos indo muito além. Se fala de parceria público-privada para serviço público e para qualquer área social. Então, vejam, tudo bem. Se discute aí se uma creche privada pode ser melhor administrada que uma pública, mas não é só isso. Não estamos tratando só de ser melhor administrada. Estamos tratando de o que compete ao serviço público. E se nós podemos, por exemplo, pegar as escolas públicas do Estado e transferir para uma parceria público-privada. Estamos tratando se nós podemos pegar os postos de saúde, os hospitais, ou como diz aqui, ó, aqui chega ao exagero de falar o seguinte, ó, inciso terceiro, segurança, defesa, justiça, e aí vem sistema prisional, que foi aqui citado. Tudo bem, estamos privatizando aí o sistema prisional, parceria público-privada, em alguns lugares não tem muito certo, o próprio governador está dizendo que está saindo mais caro, fez uma declaração esses tempos aí, mas o que é privatizar a segurança? O que é parceria pública-privada da segurança? Estamos falando aqui de parceria público-privada para a polícia militar? Quando eu falo de justiça, o que eu estou falando aqui? Atividades descritas no inciso serão preferencialmente sobre as seguintes áreas. Justiça. O que eu estou falando? Claro que um debate desta ordem, um projeto dessa ordem, precisava, no mínimo, de uma discussão maior. O projeto não andou aqui na casa. Não andou, não foi, com todo o respeito, que eu fiz aqui uma pilhéria com o deputado Marcos, mas não foi porque o deputado Marcos está sendo colocado como se ele não quisesse votar o projeto. Não andou porque há sérias discordâncias. E não foi nenhum, nem dois, nem três da base do governo que falou publicamente, foi hoje de manhã, inclusive, de que o governador não quer mais fazer esse projeto, porque não está interessado em fazer no seu governo. Então tem muito tempo para discutir, porque o próximo governo pode ser entregue a outra pessoa que tenha outras ideias. Por isso eu sugiro,
que se diga, como aqui se vota o destaque, que eu não sei qual é de que forma o presidente vai colocar em votação, mas é um destaque para votação. 30 segundos. Votando em separado, aqui a expressão. Outras áreas públicas de interesse social e econômico. Eu quero que não fique aberto para fazer parcerias público-privadas, qualquer coisa. Que se tire isso aqui. Outras áreas públicas de interesse social e econômico. Então, eu estou colocando destaque, votando em separado, para dizer não. Não a este inciso. E solicito que se vote nominalmente a esse destaque. Para encaminhamento, deputado, do destaque, evidentemente, mas será votado o requerimento. Deputado Coruja, nós vamos aperfeiçoar o nosso regimento, que é necessário, de acordo com a sugestão de Vossa Excelência, fazer o inverso, votar o texto original primeiro, depois os destaques, mas isso posterior à alteração do regimento. Hoje nós não podemos fazer, porque o nosso regimento é claro, vota-se primeiro os requerimentos. Então, portanto, vão ser votados os requerimentos, eu vou respeitar, evidentemente, a solicitação da manifestação, ou seja, do encaminhamento individual, e agora sim, com a palavra o deputado Milton Obos, na sequência o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, senhores deputados, a mesma lei que nós estamos tratando aqui, que direciona as parcerias público-privadas para uma possibilidade grande dentro da administração pública, ela também cria um comitê gestor submetido à Secretaria de Planejamento e Gestão, fixando sua composição, Fazenda, Administração, Casa Civil, PGE, BRDE, incumbido de definir as atividades, encaminhar projetos, fixar procedimentos, fiscalizar as PPPs, opinar sobre as alterações, revisão, rescisão ou prorrogação, padronizar editais, editar orientação técnica, sistemas de acompanhamento. E também define que o procedimento será iniciado através de manifestação de interesse e estudos de viabilidade. Então, nós não estamos aqui simplesmente ao aprovar essa lei dizendo que tudo vai ser feito parceria público-privada. Todas elas estarão precedidas de estudos de viabilidade. Você não vai fazer algo que traga prejuízo para o Estado. Ninguém é insano disso, mas nós temos que estar abertos para debater a modernidade que nós estamos vivendo. Por isso que nós votamos contra esse requerimento, esse destaque, para que a lei fique conforme ela está aqui. Obrigado, deputado Milton Obos. Agora com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, assim como a gente precisa modernizar essa questão, e a PPP, esse marco regulatório, faz isso, eu estou bastante preocupado porque nós estamos discutindo um negócio impressionante, eu nunca vi disso aí. Nós estamos votando os requerimentos para alterar algo que ainda não votamos. É igual aquela história lá, a galinha vai colocar o ovo e eles estão dizendo, não, mas o ovo é a casca branca ou a casca vermelha? É com gala ou sem gala? A gema é mais amarela? Isso é um absurdo, senhor presidente. Nós votando os destaques antes de votar o projeto. Nós tínhamos que ter votado o projeto, aprovado o projeto. Quem sabe o que vai acontecer? Se nós votarmos todos os projetos que os deputados apresentaram, nós vamos votar os projetos, vai passar um, passa outro. Aí se o projeto não passa, vale o quê? Vale os destaques? Não vale nada? A carroça está na frente do boi. A carroça está na frente do boi. Nós teremos que votar primeiro o projeto. Depois de votar o projeto, os destaques. Assim como é no orçamento da casa. Primeiro vota-se o orçamento e depois os destaques das emendas. Então, mesmo que o regimento diga isso, é hora emergencial de nós mudarmos isso daqui. Nós estamos fazendo um negócio que é colocar a carroça na frente dos bois. Nós não podemos fazer isso daí, votar os destaques, daí nós vamos gastar todo o tempo aqui, para depois, se o projeto não for aprovado, todos esses destaques vão para a lata do lixo.
Então, só para dizer, senhor presidente, que nós precisamos mudar esse regimento urgentemente para que o próximo projeto que passar por isso não possamos passar por essa... É um desserviço, na verdade, isso daí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Só para lhe informar que até final de maio deve estar finalizado todas as sugestões, está sendo acolhido. E, de fato, temos que aperfeiçoar, mas hoje o regimento é assim, que foi feito lá no passado, e nós também, até o momento, não fizemos essa alteração. Mas agora sim, conceda a palavra ao deputado líder do bloco, José Milton Schaeffer. Presidente, apenas para reflexão, o que nós estamos decidindo hoje aqui, primeiro é uma atualização. A lei estadual de 2004 foi feita anterior à lei federal. Nós estamos em desacordo. Nós estamos prejudicando o Estado de Santa Catarina hoje por falta de uma lei que tenha a atenção e a segurança dos investidores. Nós estamos prejudicando os catarinenses talvez os mais pobres, por não termos esse instrumento de governo, tirando do governo um instrumento de gestão que são as parcerias público-privadas. O marco regulatório que nós estamos fazendo aqui atualiza a nossa legislação com a legislação federal. As licitações, os contratos, são todas de autonomia federal. Ninguém vai poder fazer fora dessa lei, nem nós temos autonomia para isso. E, obviamente, que nós não podemos restringir, né, tirar de Santa Catarina esse instrumento. Por isso, o marco regulatório, ele vem atualizar, significa um novo instrumento de gestão pública para os nossos gestores de Santa Catarina. Hoje o governador é um, amanhã será outro partido, por aí afora, e aí nós estamos dando um passo à frente. Amanhã pode ser aperfeiçoada essa lei, mas nós devemos, ela foi totalmente discutida, estudada, dentro da legislação federal. E nesse momento, no afogadilho, já que não houve uma discussão anterior, nós encaminhamos para votarmos contra o requerimento, mantermos o texto atual e depois, se for preciso, aperfeiçoá-lo lá na frente. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Deputado Arcínio Matos, antes de Vossa Excelência se manifestar, só quero comunicar aos nobres parlamentares e parlamentares que nós vamos prorrogar por mais uma hora o nosso horário, visto que o regimento previsto é às 18, nós fechamos 18 horas, então até 19 horas para continuar a deliberação da matéria. Agora com a palavra o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, só para registrar também a manifestação explícita da Fiesc, apoiando e solicitando aos parlamentares a aprovação dos 2 projetos PPPs de Fundo Garantidor para o bem do desenvolvimento de Santa Catarina. Senhor presidente, na linha do que o deputado Zé Milton colocou, na verdade, esse leque de atuações que as PPPs podem abranger, deputado Marcondes, está explícito na lei federal. O requerimento do deputado Coruja, talvez eu discorde, mas respeite a estratégia da oposição, é um requerimento para discutir, para tentar restringir a lei estadual no que diz respeito à lei federal. Ora, no seu artigo 5º, parágrafo 2º, senhor presidente, consta todas as áreas que foram elencadas no requerimento. O transporte, o saneamento, a segurança, está aqui sim a atividade do sistema prisional, ciência, pesquisa, e no item 6º consta outras áreas públicas de interesse social ou econômico. Esse é um programa de governo, senhores deputados. Nenhuma movimentação financeira ou de bens imóveis será feita fora da lei. Vai ser feito dentro das prerrogativas do governo, do executivo, que hoje é o governador Colombo, amanhã o Pinho, depois de amanhã pode ser o João, pode ser a Maria, mas passará aqui pela Assembleia Legislativa todas as autorizações necessárias. Então, o nosso encaminhamento é contra os requerimentos do deputado Coruja. Senhor presidente. Para a manifestação, deputada Ana Paula Lima. Senhor presidente, lamentavelmente esse projeto do governo parece que tem várias gambiarras, até porque ele entrou aqui em 2015, em regime de urgência, e infelizmente,
por um acordo de líderes e a pedido do governo, os líderes aceitaram ele ficar em suspensão e ele não saiu da Comissão de Constituição e Justiça. E eu até me sinto prejudicada porque esse projeto não passou nas outras comissões, somente na Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive, senhor presidente, fiz uma emenda aditiva ao projeto que também não posso apresentar porque o projeto vem em regime de urgência. Para isso, eu peço votação nos destaques também feito pelo deputado Fernando Coruja, porque não tem consenso do que lemos do projeto, do que iríamos discutir esse projeto nas comissões, mas infelizmente não aconteceu, e o plenário hoje vai oportunizar isso. Mas lamento, fica aqui a minha manifestação, porque realmente eu gostaria de fazer algumas emendas a esse projeto e nós não tivemos a oportunidade porque nós não tivemos condições de fazer esse debate nas comissões pertinentes. E voto no destaque do deputado Fernando Coruja, porque se estiverem as instituições de saúde aí, acho que a população de Santa Catarina vai ser muito prejudicada. Em votação, o requerimento número 1. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, se manifeste. Senhor presidente. O requerimento com inciso. Quarto. Eu acho que só para esclarecer antes de o requerimento é para votar em separado esse inciso. O requerimento é automático, o requerimento é aceito, porque o regimento prevê que o requerimento é aceito se tiver um número de deputados que foi subscrito. Agora nós vamos votar em separado o inciso. O que vai votar é o inciso que é a matéria, né? Seu requerimento pede para votar o inciso? Não, mas há uma diferença, senhor presidente. Há uma diferença. Já foi votado, senhor presidente. Não, está em votação o inciso. O inciso que está sendo votado é um inciso. Quem estiver de acordo permanece como está, quem não está, com o voto contrário. Solicito verificação. Aprovado. Senhor presidente, eu havia solicitado verificação antes de... Do que, doutor Coruja? Verificação do quê? Do quórum? Não, da verificação da votação. Já está. Vamos requerimento. Vamos segundo requerimento. Não, senhor presidente, foi aprovado o quê? O inciso que Vossa Excelência destaca no requerimento. Foi aprovada a supressão? Não. Não, senhor, não foi aprovado o requerimento. O requerimento foi derrotado. Como aprovado? Não, senhor. Não, senhor. O requerimento para votar em separado não foi vencedor, senhor presidente. É o inciso para não. Que voto é o inciso, né? Pergunta é... Procede a votação, senhor presidente, então, por favor. Se já votou, a proposta do deputado Coruja foi derrotada, deputada Ana Paula. Como não? Os senhores estão em maioria, deputada Ana Paula. Absolutamente. Senhor presidente, eu acho que para dirimir essa dúvida, eu pedi uma verificação nominal, acho que o senhor tem que dar uma verificação. Ok, deputado Fernando Coruja. Quem quiser manter o inciso, vota sim. Quem quiser tirar o inciso, vota não. É essa a sua proposição. Então, solicito que verifique a votação. Ok, bom, então concordo com o deputado Coruja. Vamos abrir o painel, vamos verificar e vamos deliberar. O inciso... Senhor presidente, só para esclarecer. Vamos, deputado. Senhor presidente, questão de caminhamento. Tá. Senhor presidente, o requerimento do deputado Coruja, deputado Coruja. Quer manter um inciso? Não, você vota eu vou aguardar a discussão aqui, em paralelo do deputado Márcio e do deputado Coruja. Não, Senhor presidente, questão de encaminhamento. O requerimento do deputado Coruja está explícito, requerimento. O deputado que subscreve, compara no regimento, requer o destaque de votação em separado do inciso 6º do parágrafo 2º do artigo 5º. Solicita o destaque de votação. Olha, nós votamos contra o requerimento do deputado Coruja, nós não queremos votar em destaque. Não,
Deputado Coruja. Permite uma parte. É exatamente isso. Quer dizer, não vai ter votação em separado. Não. Porque o requerimento foi derrubado. A votação em separado é automática. O requerimento, não se vota o requerimento. O requerimento, a Constituição prevê, o regimento interno prevê o requerimento. O requerimento é automático. Para finalizar. Vai se votar em separado o destaque, o texto. É claro, senão ele está no requerimento pedindo a votação do inciso, em separado o inciso. Portanto, vamos abrir o painel e vamos votar no painel. O inciso. O inciso. Então, quem vai votar? Quem vota sim é a favor da manutenção, Atirano? Quem vota sim é a favor. Quem vota 2 é contrário à aprovação do inciso. Perfeito? Isso. Quem vota 2 vota não é contra o inciso. Eu peço voto 2. Em votação. Com encaminhamento do deputado Darcy de Matos. Peço voto não. Senhor presidente. Não, é para tirar o inciso, claro, nós estamos votando. É para derrubar o inciso, vota não. Quem quer tirar o inciso, vota não. Senhor presidente, o encaminhamento do governo é sim para a manutenção do inciso. Passamos um apelo aqui à base do governo, senhor presidente. Sim. Está aberto o painel. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou, até por uma questão... Pela ordem, deputado Jangu. Obrigado, senhor presidente. Até por uma questão de zelo, e agora que aqui a coisa acalmou um pouco aqui a discussão dos parlamentares, por favor, explique se eu votar o 1 e se eu votar o 2. O que Vossa Excelência está colocando em votação para que todos os parlamentares que aqui estão saibam exatamente o que estão votando. É só um excesso de zelo, presidente, para ninguém depois dizer para o senhor que não sabia o que estava votando. Então, peço que da boca de Vossa Excelência eu possa entender o que eu estou votando nesse momento. O requerimento do deputado Fernando Coruja diz o seguinte: requer o destaque